Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre como ter acesso aos nossos dados genéticos sem necessariamente precisarmos ir para a bancada. Então, o que acontece? Muitas vezes você quer trabalhar com genética de populações ou até mesmo começou um projeto em genética de populações e também filogeografia, mas você não tem o dado ou não tem como continuar a coleta de dados por N fatores, por questão de tempo, por questão de dinheiro, muitas coisas envolvidas aí. Então, o que acontece? Uma opção que nós temos, é justamente você ir atrás de bancos de dados que te permitam acessar essas informações de maneira gratuita. Então, eu não tenho dinheiro para continuar o meu projeto, eu não tenho como fazer as minhas análises, isso está complicado. Então, uma coisa muito boa de se fazer é recorrer a esses dados que estão nos bancos de dados, Mas, então, uma coisa comum que nós temos quando a gente trabalha com filogeografia, genética de populações, filogenia, não importa a pergunta que você tenha, tem uma coisa que é comum a essas três áreas, que é o quê? É o DNA. Então, você precisa de amostras de DNA, genótipo, SNP, não importa, você precisa desse dado. Em não tendo o dinheiro, em não tendo o tempo ou querendo fazer com que os seus dados tenham uma maior robustez, você pode ter essa alternativa de adicionar, então, os dados de bancos de DNA ou de outras coisas que eu vou passar para vocês durante essa conversa nossa. Mas se essa oportunidade é trabalhar, com genética de populações, caracterização da diversidade genética e também filogeografia e filogenia sem precisar ir para a bancada, e eu vou mostrar o caminho de como fazer isso, uma coisa que não caracteriza essa oportunidade é o plágio, tá? Por quê? Quando a gente trata com dados de fora que outras pessoas produziram, não é que você vai fazer uma cópia daquilo, não. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai citar. Você não vai copiar uma ideia. A ideia aqui é que você pesquise, olhe e veja o que tem. Por exemplo, eu quero trabalhar com diversidade genética de planta, sei lá, de gramínea, neotropical. Quero trabalhar com isso. Então, você vai na literatura e vai ver tudo que tem sobre isso e vai ver o que não foi feito e o que você pode fazer explorando, então, essas opções. Essa é uma coisa muito bacana de se fazer. Então, tenha sempre em mente isso. Eu vou pegar esse dado, eu vou reutilizá-lo aqui, mas com uma nova abordagem, tá? E vou fazer a citação adequada dos autores que fizeram este trabalho, beleza? Então, tá. Então, o que acontece? Eu vou começar aqui, o pessoal do YouTube talvez não... Aliás, do Instagram e do Facebook, talvez não, vocês não vão ver isso. Eu tô aqui no YouTube também e eu vou começar a digitar aqui todas as ideias e tudo que a gente vai trabalhar hoje para quem tem interesse em fazer isso, e é bom que vai ficando a diquinha e vocês vão conseguindo acompanhar. Então tá, então a gente precisa obter os nossos dados e a gente não tem dinheiro, não tem tempo, não tem grana. A gente tem algumas opções de trabalho caso você queira ir para essa linha. E aí a gente vai colocar aqui 6 sugestões para você de como fazer isso, de como obter. Então, eu vou colocar aqui, sugestão 1. A nossa sugestão 1 é a seguinte: você pode fazer um desenho de primers a partir de sequências que já existam na literatura. Então, você vai lá no NCBI e aí, então, no NCBI, você pega a sequência que você quer de interesse, da espécie que você deseja trabalhar, e verifica se tem microsatélites nessa sequência. E aí você pode fazer um desenho dessas sequências utilizando, então, umas ferramentas que a gente tem online. Por exemplo, a gente tem o Oligo Evaluator, que é da Sigma, é um site que você vai lá, você coloca a sequência de interesse e ele vai te ajudar a fazer o design de primers, tá? E isso daí a gente vai ter uma conversa na semana que vem sobre como fazer o melhor designer de primer para você ter sucesso nas suas amplificações.
Então tá, a primeira sugestão é desenho de primers. A gente vai ter 6 sugestões. Então, já vou colocar aqui sugestão 2, sugestão 3, então, se você faz esse desenho de primers, você não vai gastar absolutamente nada. A única coisa que você vai ter que fazer é verificar se já tem um primer desenhado, né? Se aquela sequência não é de uma publicação que já existe. Aí você tendo essa sequência, sim, você tem certeza que não foi publicado, você pode procurar. E assim, gente, o NCBI, ele é muito rico, tem muito dado ali, sabe? Você pode explorar, olhar, buscar e fazer um trabalho que faça esse desenho. Essas opções que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte, é daquela assim, ó, eu vou fazer parte disso com o que tem, mas vou para a bancada, até uma gradação de que eu não dependo de ir para a bancada para fazer o meu trabalho. Porque cada caso é um caso, né? Então, de repente, você tem um pouco de grana, você tem um pouco de tempo. Então, só para você saber quais são as possibilidades. A possibilidade 1, então, seria os desenhos de primers. E aí é legal que você busque, então, as sequências no NCBI e faça o desenho dos seus primers microsatélites por lá. A segunda ideia que eu tenho para te passar é a transferibilidade de primers. O que acontece? Quando a gente trabalha com filogeografia, geralmente a gente já tem alguns primers que a gente considera como primers universais, tá? Então, é muito tranquilo de você fazer a transferência. É como se eles fossem primers que funcionassem bem para praticamente todas as espécies, tá? A gente chama então de primers universais, que são algumas regiões entre genes, algumas regiões não expressas, e tem vários artigos aí na literatura que os citam. Só que, quando a gente trabalha com os microsatélites, isso não é bem assim. Não é uma coisa tão trivial, tão simples você trabalhar, porque não tem microsatélite universal. Porque os microsatélites, eles são específicos de cada espécie. Mas a gente pode fazer a transferibilidade. E a transferibilidade nada mais é do que pegar um marcador que foi desenvolvido para uma determinada espécie e pegar ele emprestado, transferir para outra espécie, né? Então, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu caso, vou pegar um exemplo aqui, sei lá, bem de vida real, eu calço 36. Aí eu posso pegar um sapato emprestado 36 que vai caber no meu pé tranquilamente. Mas se eu pegar um sapato 34, não vai caber no meu pé. Então, não tem como eu pegar esse sapato emprestado. Isso funciona para os nossos marcadores microsatélites. Então, você vai perceber se há uma afinidade, especialmente em termos de proximidade filogenética. Se aquela espécie que já tem um primer desenvolvido, ela é próxima filogeneticamente daquela que você tem o objetivo em fazer a transferibilidade. Feito isso, você então vai tentar caracterizar as suas populações com primers que foram desenvolvidos para outras espécies. Por que não pode ser espécie tão distante assim, Nath? O que acontece? Vamos pensar o seguinte, supondo que você tem um marcador, e esse marcador que você descreveu, seu microsatélite para a espécie da caneta preta aqui, ela vai caracterizar essa região aqui, ó, essa região. Se você pegar da tampinha da caneta, agora eu não tenho outra caneta aqui, mas tudo bem, imagina outra caneta aqui. Se você pegar e transferir dessa caneta para essa caneta imaginária aqui em espécies filogeneticamente próximas, a gente vai amplificar a mesma região, que é a tampinha da caneta. Agora, quando você tem espécies que são bem distantes entre si e você tenta fazer essa transferência, o que acontece? Pode ser que você vai amplificar aqui embaixo, ó, a base da caneta, e não é a região que você sabe que você desenhou. Então, como é que você vai saber qual alelo, qual região você está efetivamente amplificando? A gente não tem essa certeza, por isso que quando você trabalha com as espécies filogeneticamente próximas, né, em termos de transferibilidade, aí você consegue ter uma acurácia e uma certeza maior de qual região você realmente está estudando do DNA. Então, essa também é uma que poupa muito tempo, porque você pode fazer um trabalho, veja só, de transferibilidade, então você pode fazer uma publicação só sobre isso, sobre os marcadores que você transferiu. Na minha tese, eu fiz isso para espécies de palmeira, então eu peguei
primers que foram desenhados para uma determinada palmeira e transferir para espécies irmãs dela, filogeneticamente próximas. Tentem pegar primeiro o mesmo gênero, aí se não der para o mesmo gênero, aí vai para a família, mas busque no gênero, tá bom? Então, aí eu fiz isso. Também já fiz isso com peixes, transferindo marcadores microsatélites e é maravilhoso. Aí depois que você faz isso, você pode fazer a caracterização desses primers em alguma população, para que você publique qual é a heterozgosidade daquele primer, que você observa nas populações estudadas, o valor de polimorfismo, o número, a porcentagem de polimorfismo que você tem. São várias opções para que você explore nesse sentido a transferibilidade. Então, o que acontece? Aqui a gente falou de duas sugestões que, de alguma forma ou de outra, você vai precisar ir para a bancada em alguma etapa, né? Porque no caso da sugestão 1, que a gente fez o desenho dos primers, né? Você vai lá no NCBI, acha a sequência, faz direitinho. Você precisa verificar se esse primer é amplificável. Porque o que adianta você ir lá desenhar e o treino funcionar? Eu peguei um trabalho, gente, e tinha vários primers assim, que estavam desenhados nesse trabalho, era uma tese, e aí a pessoa não tinha conseguido testar todos, entendeu? Mas ela deixou o desenho lá dos primers. E aí eu pensei, vai funcionar, né? Fui colocar nas minhas coisas, só tragédia, funcionou quase nada, foi muito frustrante. Então, assim, o desenho dos primers não é simplesmente você ir lá, infelizmente você tem que ir, fazer o desenho e depois testar para ver se funciona. Só que você desenvolver um primer microsatélite é muito difícil, é muito custoso, não só em termos financeiros, mas de dificuldade mesmo, não é uma coisa tão trivial assim. Então, você vai partir do princípio que você já tem uma sequência para procurar essas regiões de microsatélites. Só para a gente contextualizar aqui, lembrando que os microsatélites, elas são regiões altamente variáveis, super mega polimórficas, e com a taxa de mutação elevada, e nada mais são do que sequências repetidas em tandem, ou seja, tandem é lado a lado. Então, você vai ter, num exemplo de microsatélite, por exemplo, lá na região, T, 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 T. Então, uma repetição lado a lado no nucleotídeo. Ou então, TA, 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 TA. Seria um dinucleotídeo. Ou então TAC, 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 TAC. Então, são essas repetições de bloquinhos lado a lado. Isso configura, então, um microsatélite. Agora, a gente vai passar, então, posto tudo isso, para sugestões que você não precisa ir para a bancada mesmo. Lembra da gradação que eu falei? Então, a gente vai para aquelas que não precisam ir para a bancada. A primeira sugestão que eu tenho para você é no âmbito da genética de populações, para que você explore dados já publicados. Como assim, Nath? Eu não estou entendendo nada. Seguinte, por isso que eu falei para vocês, o que não é essa oportunidade? Essa oportunidade não é plágio. Você vai lá e você vai escrever, olha, aqui eu estou utilizando o dado do fulaninho, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, né? Colocar o nome da criatura que fez isso. Mas antes de mais nada, chegou na genética de populações, vou explorar dados já publicados. Primeira coisa, o que você quer estudar? Eu quero estudar planta, eu quero estudar bicho. Pensa no que você quer estudar. Pensa na pergunta que você quer responder. Aí você vai lá na literatura e vai ver se alguém não respondeu aquela pergunta com aqueles dados. Se respondeu, pensa numa outra abordagem que você poderia fazer para esses dados, tá? E onde que eu consigo esses dados já publicados? Bom, vamos colocar aqui. Você pode pegar esses dados, e a gente chama de planilha de genótipos, lá no banco de teses da CAPES. Gente, o banco de teses da CAPES, teses e dissertações, tá? É uma maravilha. Lá tem muita coisa, muita coisa. Então, você pode olhar lá no banco de dados, porque geralmente o pessoal coloca no suplemento todo o genótipo que foi utilizado para aquele trabalho. Aí você pode ver qual foi a abordagem e tentar fazer outras perguntas biológicas, e eu já vou dar algumas dicas de quais podemos fazer para isso. Outro lugar que você vai encontrar a genotipagem pronta é no suplemento
dos artigos científicos. Então, se você olhar no material suplementar, geralmente a gente tem lá uma planilha, o pessoal disponibiliza em planilha de Excel, toda a genotipagem dos indivíduos que você tem, tá? Então, lá você vai encontrar. E o outro lugar que você pode olhar, além dos suplementos dos artigos, é um banco de dados que chama Dryad. Gente, esse lugar é muito poderoso. Dentro do banco de dados do Dryad, você consegue encontrar diversos genótipos, não só genótipos de microsatélites, mas os SNPs, sequências, várias coisas. É um banco riquíssimo para você explorar. O que você tem que ter em mente quando você for buscar esses genótipos dentro desses bancos aí? Você precisa ver se tem coordenada geográfica, porque o que acontece? Se você está trabalhando com populações, seja em filogeografia, seja em genética de populações, a caracterização dessa população não importa se é uma população, você precisa saber onde é que ela se localiza. Então, não adianta nada a gente ter uma planilha de genótipos se a gente não sabe aonde essas populações se localizam. Porque qual pergunta biológica você vai responder? Entende que fica difícil você responder? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então, não sai louco caçando dado de genótipo sem saber, não. Vai ver o que significa, se tem a coordenada geográfica associada. E também vê com o autor. Manda uma mensagem, olha, eu achei super legal o seu trabalho, eu queria ver as coordenadas geográficas. Via de regra, bons trabalhos, eles disponibilizam a coordenada geográfica para você no suplemento. Então, é algo que nem sempre a gente tem que se preocupar, mas fique de olho nisso, tá? Para que você não seja surpreendido ou surpreendida com uma coisa não tão legal assim, beleza? E aí, pensando aqui nas perguntas que a gente poderia responder dentro da genética de populações, a gente pode ir para a nossa quarta sugestão, que seriam estudos comparativos. Isso daqui, gente, vale tanto para filogeografia quanto para genética de populações, genômica populacional, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui estudos comparativos. Como assim, Nath? Aí a gente já vai juntar aqui a sugestão 3, né? Que é a genética de populações, onde a gente vai encontrar os nossos dados. E essa sugestão 4 para os estudos comparativos junto com os dados de sequência. O que acontece? Você vai lá, vai achar então o seu banco de dados no Dryad, no suplemento dos artigos, no banco de dissertação da CAPES e tantos outros bancos de dados que nós temos. Aí, você vai pensar em perguntas biológicas. Então, num caso de você fazer um estudo, você pode avaliar, por exemplo, se o autor detectou grupos genéticos por um outro método. Por exemplo, a maioria dos artigos, eles detectam grupos genéticos pelo EVAMO, o método de EVAMO. E, geralmente, para um K igual a 2, o método de EVAMO, ele tende a falhar. Ele encontra subpopulações dentro da sua população, quando ele detecta só 2 grupos genéticos. Então, você pode fazer uma proposta de verificar se há mais grupos genéticos para essa espécie em estudo, entendeu? Essa é só uma sugestão. Agora, quando eu penso em estudos comparativos, o que você pode fazer? Pensa assim, ó, eu vou pegar todas as espécies de sapo que foram genotipadas e eu vou fazer uma comparação entre as diversidades genéticas de cada uma dessas espécies. E eu vou discutir, por exemplo, se espécies que têm o hábito arbóreo têm uma diversidade menor, se tem espécie de anfíbio que tem, tá, gente? Se tem uma diversidade menor ou maior do que aquelas, por exemplo, que têm o hábito de ficar ali em gramínea. Ou aquelas espécies que têm desenvolvimento direto de sapo, como, por exemplo, a espécie de barículos. Então, ela não ovoposita, ela já tem um desenvolvimento direto ali do girininho, não tem girino, né, nos barículos. Aí, então, será que eu tenho uma diferença da diversidade genética entre esses grupos? É uma pergunta. Outra coisa, será que espécies que ocorrem em determinado bioma, elas apresentam uma estruturação populacional menor do que espécies que ocorrem no bioma Y? E quando eu estou falando de estruturação, entendam que é organização da composição genética. Então, se eu tenho uma população
que eu tenho um alto compartilhamento de alelos, né? Quer dizer, um alto fluxo gênico ali, que a conformação dela é muito próxima, quer dizer que a estruturação é pequenininha ou quase nula. Por outro lado, se eu tenho composições distintas entre esses grupos, ou seja, aqui eu tenho uma composição de alelos, aqui eu tenho outra composição de alelos, essas populações já não conversam mais entre si, ou seja, eu não tenho fluxo gênico atuando, será que isso, por algum acaso, pode estar tendo alguma interferência de alguma barreira? Pode ser que sim. Então, essa é uma pergunta. Aí você pode pensar também e elencar populações. Aí você nem precisa de usar todo o dado que tem ali naquele trabalho, não, tá? Você pode pegar uma região que você acha super interessante. Por exemplo, eu amo, gente, de paixão a Caatinga, porque eu acho um cenário biogeográfico fantástico. Então, você pode pegar trabalhos de plantas, por exemplo, que ocorrem ali na Mata Atlântica, tá? E você pode pegar trabalhos de plantas que ocorrem nos brejos de altitude, que são pedacinhos de Mata Atlântica que permaneceram no interior da Caatinga. E aí você pode verificar se essa faixa que ocorre da Caatinga entre a Mata Atlântica litorânea e esses brejos, essas ilhazinhas lá no interior da Caatinga, se essa área seca funcionaria como uma barreira filogeográfica ou uma barreira em termos de genética de populações, porque a genética de populações a gente vai avaliar com os microsatélites um fluxo gênico mais atual. Se isso aqui funciona como uma barreira ao fluxo gênico. Aí você pode comparar também com os diferentes estilos de vida. Por exemplo, quando a gente trabalha com palmeiras, as palmeiras elas têm um tempo de vida muito maior do que uma cactácea, as palmeirinhas, os cactuzinhos. Então, será que o estilo de vida, né, o life trait, ele vai interferir na diversidade genética que você encontra para essas populações? E se não, se você tiver uma concordância entre o que você observou para esses diferentes tipos de organismos, será que a gente tem algum evento histórico, biogeográfico que está convergindo ali para explicar o padrão, ou não, porque tem gente que não gosta da palavra padrão, né? Mas explicar aquilo que você verifica? Então, olha só, aqui eu tô só, tipo assim, jogando coisas, jogando ideia. Olha quanta coisa que você pode fazer para explorar dados. Porque quando a gente faz a nossa publicação e tal, eventualmente a gente não percebe, não faz uma pergunta, sabe? Explorou determinada pergunta. Então, às vezes, um autor, ele simplesmente descreveu a diversidade genética que ia encontrar para aquelas populações. Mas você pode vir com abordagem, por exemplo, para verificar se há quebras filogeográficas, se há quebras genéticas, se tem barreira genética entre essas populações. É outra análise, utilizando, por exemplo, o programa Barrier, que eu pouco vejo as pessoas utilizando na nossa área. Ele vai usar a coordenada geográfica e ele vai usar também as matrizes de distância genética e aí ele vai plotar ali para a gente aonde que é uma potencial barreira ao fluxo gênico. Olha que coisa maravilhosa. Então, isso enriquece muito. Tanto quanto você pensa em outras perguntas que não foram respondidas, e isso é importante que seja dito, porque senão, como eu já falei para você, o que não é essa ideia. Essa ideia não é você plagiar, pelo amor de Deus, ninguém está falando isso aqui. É você aproveitar os dados que se tem e fazer uma nova abordagem em cima disso. Simples desse jeito. Ah, mas eu já estou sequenciando, já estou fazendo um monte de coisa, não preciso disso. Cara, se você puder olhar os bancos de dados e você trabalha com genética de populações, com a filogeografia, ou tanto que é legal quando você acrescenta mais alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que fez o que eu estou sugerindo aqui para vocês, tá bom? Tem uma menina, eu fui da banca dela de monografia, lá da Católica de Brasília. Foi aluna do meu amigo Rodrigo, que trabalha com lagartos. E aí, o que ela fez? Eles estavam em campo e encontraram uma nova espécie de lagartinho, calango. Gente, eu falo essas espécies dos calangos, para mim é tudo calango, lagarto, lagartixa. Os herpetólogos vão ó em cima de mim. Mas aí, o que aconteceu? Ela achou uma nova espécie e olhou direitinho, viu o padrão das escamas, fez toda a caracterização morfológica e viu pela chave que provavelmente era uma nova espécie. Aí, ela sequenciou exatamente a região que um pessoal que tinha feito uma filogenia para o grupo tinha sequenciado. Então, ela foi esperta, ela pegou aquela região específica e sequenciou.
Sequenciou, ela pegou a filogenia da galera que já tinha publicado, tá? E adicionou os dados que ela encontrou e fez um update, uma atualização daquele trabalho. E aí ela colocou, olha, eles fizeram, citou lá o trabalho, então eu encontrei isso, eu queria verificar se tinha suporte estatístico associando os dados morfológicos com os dados genéticos, e aí ela foi lá e reaproveitou. Reaproveitou não, ela teve um novo olhar para o dado, ela forneceu um novo insight. Então você sempre tem a oportunidade de oferecer um novo insight, e a gente explora tão pouco essa parte, sabe? De pegar algo que já existe e fica louco, às vezes, pensando, estou atrasado, não sei o que fazer. Essa é uma conversa que eu estou tendo agora justamente para as pessoas que às vezes me mandam mensagem e dizem, olha, Nath, eu tô com um projeto atrasado, a pandemia, ela chegou, eu nem comecei a fazer extração de DNA, eu já tô na metade do mestrado, eu já tô para defender o doutorado, eu não consegui coletar os meus dados de bancada, né, os meus dados genéticos, eu não sei o que eu vou fazer. Pense fora da caixa e veja que tem outras alternativas quando você se dispõe a olhar para os dados, porque a gente tem muito aquela ideia na cabeça, os bancos de dados, né? A gente tem muito a ideia na cabeça, não, eu tenho que ir lá sofrer, eu tenho que extrair, porque senão eu não vou aprender. Bancada é receita de bolo. A gente tem os protocolos e a gente segue. E você não ir para a bancada não te faz mais ou menos pesquisador. Você é um pesquisador pelos insights e questionamentos que você consegue fazer e contribuir para a sociedade, pela capacidade analítica, de síntese e de resolução de problemas. Isso te faz um pesquisador. Não se você está na bancada ou se você não está na bancada, mas o que você faz com os dados que você tem, entendeu? Então é isso, tá? Pensem sempre nesse sentido, não fica com preconceito, não, dá uma olhada. Inclusive, como eu falei, tente acrescentar aquilo que você já faz. Às vezes você pensa, nossa, eu estou com tão pouca população. Você já olhou se alguém fez o trabalho para você acrescentar? Você já verificou se é possível fazer isso, se não é possível? Pensa desse jeito, isso pode ser muito libertador para você, tá? Vamos para a nossa quinta sugestão. E a nossa quinta sugestão é a que eu amo, né? São os estudos em filogeografia. E aqui a gente está falando especificamente, né, das sequências, beleza? Tá. Então, quais bancos de dados a gente pode pegar as sequências, que são bancos de dados legais, bancos de dados confiáveis? A gente tem o NCBI, que é nosso companheiro maravilhoso. A gente tem também sequências no Dryad. E olha só, não se enganem achando que só o NCBI tem coisa maravilhosa lá dentro, porque não é. A gente tem, por exemplo, um banco de dados de Harvard, que não necessariamente tem tudo lá no NCBI. Às vezes o pesquisador deposita lá em Harvard, sabe? Nesse banco de dados. Não só nesse banco de dados, sequência mesmo, tá? Tem outro que chama OSF. Então, por todos esses lugares você tem condições de achar essas sequências. Coisa que eu preciso falar para você. Geralmente, quando você vai pegar a sequência, é um pouco mais complicado você descobrir qual que é a coordenada geográfica, especialmente se é pelo NCBI. Então, veja o trabalho que foi publicado para você entrar em contato com o pesquisador, para que você descubra, porque tem gente que não gosta muito de dividir com coleguinha. Aí, o que ele faz? Ele não coloca o mesmo código que ele colocou no artigo. Então, você sabe que aquela espécie está lá sequenciada, mas você não sabe de qual população ela é. Então, para nós, é importante que nós saibamos de qual população nós estamos falando, especialmente na filogeografia. Se a pessoa estiver trabalhando com filogenia, não necessariamente ela tem que saber qual que é a localização daquele indivíduo. É bom que saiba? Sim, seria muito bom, maravilhoso que soubesse. Mas se não tiver, tudo bem. Só que para filogeografia, necessariamente nós temos que saber qual é a região geográfica que nós estamos estudando, porque todas as nossas investigações, elas se baseiam na geografia, certo? Certo. Também serve aquela dica que eu falei para vocês, né, de olhar no banco de tese e dissertações, mas muito provavelmente nos bancos de tese e dissertações as pessoas não vão disponibilizar os dados de sequência, não vão. Os dados de genótipo sim, tá? Mas os dados de sequência, assim, é muito pouco provável
que isso ocorra. Então, qual é a minha sugestão também para os estudos de filogeografia? Porque você pode falar assim, Nath, mas olha só, os estudos... peraí, gente, eu não posso esquecer de uma coisa. Já esqueci. Depois eu lembro, que eu estava tentando lembrar há um tempão para falar para vocês que podia ser bom, mas certo que daqui a pouquinho eu lembro. Mas vamos voltar. Para os estudos filogeográficos, uma coisa que eu indico vocês a fazerem é o seguinte: abram a mente para os estudos em filogeografia comparada. Por quê? Você vai olhar lá no estudo de filogeografia e vai falar, Nath, tem aqui o haplótipo, como que eu vou fazer? A pessoa já descreveu tudo e tudo mais. Tem muita coisa nova em filogeografia, mas muita análise nova que os trabalhos de filogeografia anteriores, eles não exploraram. Quer um exemplo? Cenários. Testes de cenários utilizando simulação. Os artigos mais antigos não fizeram isso. Então, assim, pensa você fazer uma releitura de um trabalho, considerando agora o teste de hipóteses filogeográficas. Pensa, isso é uma coisa muito boa de se fazer. Outra coisa que você pode fazer também é fazer uma análise nova que surgiu no BIST, que eu acho fantástica, que não é simplesmente a datação, porque a gente pode fazer no BIST a datação das nossas linhagens, e isso já é assim, show de bola demais, demais, demais. E também esses trabalhos antigos não tem, você pode olhar lá que não tem datação. Aí você pode fazer a datação, mas você pode também fazer uma abordagem que eles estão fazendo agora, que você coloca a coordenada geográfica, e aí você vê o caminho da linhagem no tempo, no globo, você associa com o Google Earth. Depois eu vou fazer uma aula mostrando para vocês, mas é super legal. Aí você consegue ver o caminho das linhagens, sabe? Tem até um artigo super legal da gripe... Não, da gripe não, deixa eu ver. Foi da Zika, porque na época que a gente estava aqui na Copa do Mundo, que explodiu a Zika, o Zika vírus, aqui no Brasil, uma galera falou que explodiu porque a galera de fora veio e trouxe o vírus aqui para o Brasil. Aí o pessoal fez uma análise filogeográfica, gente, é um trabalho lindo, lindo de morrer. O que eles fizeram? Fizeram análise filogeográfica e eles dataram as linhagens e fizeram esse trabalho que eu estou falando para vocês, de diversificação e tudo mais. E aí o que eles verificaram? Que o Zika vírus já estava aqui no Brasil há muito, 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 muito tempo. Muito tempo mesmo. Na verdade, 1 ano antes. Eu falei muito tempo, eu sou exagerado. Mas já estava aqui há 1 ano e meio antes da Copa do Mundo. Ou seja, o nosso problema foi uma questão de saúde pública. E não porque vieram pessoas que também trouxeram o vírus, mas o vírus já estava circulando no Brasil. Também fizeram um estudo belíssimo, que foi até a pessoa que desenvolveu o BIST fez, com a gripe suína que ocorreu H1N1, aquele surto que teve, acho que foi em 2013, 2012, teve um surto, né? E aí com esse estudo filogeográfico, o pessoal verificou de onde que estava surgindo essas variantes, qual foi o ponto de dispersão, vamos dizer assim, dessas linhagens, porque na época os Estados Unidos eles estavam fechando as barreiras porque eles estavam com medo de levarem contaminantes para lá, né? Só que o que o trabalho mostrou é que essas linhagens, a grande parte delas, tiveram origem lá nos Estados Unidos. E aí você consegue verificar isso no globo. Nossa, é um trabalho muito legal, um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, o que acontece? Quando você olha e vê outros trabalhos também, você começa a abrir a mente, e é por isso que eu estou contando essas histórias para vocês, para possibilidades que você pode fazer e explorar dados. Então, esses trabalhos mais antigos, eles têm essa carência, porque naquela época não tinha tanta parte forte da filogeografia e estatística, era uma coisa mais observacional, sabe? Então, se liguem nisso, tentem pensar dessa maneira. E a outra parte que eu falei, que era a filogeografia comparativa, o que é a filogeografia comparada? Não é você pegar e fazer filogeografia de vários grupos, não, tá? Por exemplo, eu fiz um trabalho com 3 espécies e elas não ocorriam na mesma região. Isso não é filogeografia comparada. Eu queria contar a história filogeográfica do gênero, que ocorre em locais diferentes. A filogeografia comparada ou comparativa é quando você faz um trabalho de populações de espécies que ocorrem no mesmo local, porque assim você pode comparar e verificar se os processos que afetaram esses processos históricos, tá? E aqui eu tô falando de oscilação climática, de surgimento de montanhas,
de movimentação de placas tectônicas, de incursões marinhas. Então, se esses eventos históricos que ocorreram no Quaternário e no Terciário, se eles de alguma forma moldaram de maneira equivalente a história demográfica dessas espécies. Então, percebam que quando eu estou falando comparado, eu tenho que estar na mesma região geográfica. Para espécies distintas, para espécies irmãs, não importa, porque você quer investigar se aquele evento que ocorre ali, ele norteou de alguma forma, contribuiu com assinaturas genéticas próximas ou distintas. Por quê? Porque às vezes uma determinada espécie, ela tem uma necessidade de nicho que difere de outra. Uma pode ser mais resiliente, enquanto outra não. Então, a gente tem exemplos de espécies de plantas, de animais, que algumas espécies permaneceram em equilíbrio demográfico, ou seja, não houve flutuação populacional ao longo do tempo, enquanto que outras espécies que ocorriam no mesmo local foram mais sensíveis a alguns eventos biogeográficos e tiveram um evento de bottleneck ou redução populacional. Então, você pode explorar por esse ponto de vista, sabe? Pega esses trabalhos, pensa num grupo massa que você quer estudar, pega e manda brasa, sabe? Explora, pergunta, pensa, faz análises ali, anota as perguntas que você quer responder, veja como você pode trazer maiores contribuições para aquilo. Qual que é a minha próxima sugestão? E, ó, novamente, reforçando, se vocês tiverem qualquer dúvida, história para compartilhar, qualquer coisa, a gente tá junto aqui, vocês podem colocar, não é para ter vergonha, viu? Não é para ter vergonha de pôr as coisas aqui. Esse momento é nosso. Então, vamos lá. A minha próxima sugestão não é exatamente, talvez, alguma coisa que as pessoas gostam de ouvir, mas eu amo, que seria a síntese teórica. Isso aqui é só um chorinho a mais na nossa conversa. Por quê? Porque aqui você não vai fazer aquela análise na bancada, aliás, desculpa, no computador, no sentido de rodar programa e ver se tem grupo genético, não sei o quê, e usar o genótipo, usar a sequência, e alinhar, e lá. Não, aqui você vai fazer uma síntese teórica. Como assim, Nath? Não estou entendendo nada. Eu já fiz um trabalho assim, e tem uma veia que é a cienciometria, que é a medida da ciência, ou para que você verifique o estado de arte daquele trabalho. E o que eu fiz? Eu peguei todos os trabalhos em genética de populações, junto com a menina que estava fazendo a monografia, a Carla. A gente pegou todos os trabalhos em filogeografia, genética de populações, que ocorriam no Neotrópico. E aí a gente foi olhar o que tinha lá, quais marcadores eram mais utilizados, quais plantas foram mais estudadas, quais foram menos estudadas, quais não foram estudadas, se a gente tinha uma abordagem mais voltada para os marcadores cloroplastidiais, se eram mais os marcadores nucleares. Então, a gente entregou um estado de arte para as pessoas que quisessem estudar. Isso, saber o que está faltando. Então, a gente vai investigar a lacuna de conhecimento. Então, o que tem e o que não tem? Isso é muito legal para nortear escolhas inteligentes para alocar recurso. E aí, você vai falar, tá, mas você já fez esse trabalho. Gente, ele foi em 2015 e não é só essa forma de você explorar. Eu também fiz outro trabalho que eu tive um insight junto com a Rosane, que é uma colaboradora minha grande amiga. E o que a gente fez? A gente pegou todos os dados de diversidade das espécies de planta que ocorrem na diagonal seca. A diagonal seca é uma área aqui uma área neotropical que pega a caatinga, tá? Algumas áreas de floresta sazonalmente seca que tem no Brasil, ali a região do Chaco, que algumas pessoas consideram que é floresta sazonalmente seca, outras não, mas tudo bem. E também a parte ali mais ao norte, que tem também ali nos Llanos, tem algumas áreas de floresta sazonalmente seca. Tiago, faça, meu filho. Faça que você não vai se arrepender. E eu vou te contar aqui, eu cruzo, né, as conversas. Agora eu te respondo, porque eu vou cruzando as conversas aqui. Mas sobre esse trabalho que eu tô falando, né, que eu fiz isso, eu peguei todos esses dados de diversidade genética, peguei os haplótipos, peguei tudo, e a gente publicou um capítulo num livro do Ru e da Carnaval, da Ana Carnaval. O livro saiu agora, é sobre floresta sazonalmente seca, e a gente fez essa abordagem considerando toda a história filogeográfica das populações de espécies de plantas que ocorriam na diagonal seca. Ficou um capítulo de livro lindo, belíssimo, com informações muito interessantes. Eu fui para a bancada fazer isso? Não fui para a bancada fazer isso, gente, não fui. Só que eu tenho certeza que eu entreguei valor, que eu entreguei insight, entendeu?
porque é o que eu falei para vocês, é a capacidade de você pensar e fazer conexões e resolver problemas que te tornam cientista e não necessariamente só quanto de dado você produz. Tudo isso. Eu fiz um capítulo assim na minha tese, não foi especificamente só sobre genética, mas eu fiz uma revisão sobre todas as minhas plantas lá que eu estava estudando, e nessa revisão eu coloquei tudo que tinha. Qual a informação genética que tinha estudo genético de populações, o que eles encontraram, tinha estudo de morfologia, pólen, taxonômico, registro fóssil, e eu consegui publicar numa revista muito boa essa revisão. E assim, eu fico muito feliz, porque é super acessada e eu sei que ajuda de muitas pessoas, tá? Então, essa é a minha sugestão de síntese teórica. E agora, vamos para um passo a passo, caso você queira fazer ou escolher alguma dessas coisas aqui, tá bom? E lembrando que a gente vai ter a semana do DNA, que vai ocorrer do dia 24 a 28 de maio, e aí a gente vai ter uma parte bem focada nisso aqui que eu trouxe para vocês hoje, tá? Só que com mais detalhamento, mais esmiuçando, mostrando os bancos de dados, mostrando como é que a gente baixa, como que a gente faz, e aí lá a gente vai poder explorar isso um pouco melhor, tá? Então vamos para o nosso passo a passo de como a gente pode fazer trabalhos assim. Então vamos lá. Primeira coisa, pense no modelo de estudo que você tem interesse. Sim, porque você tem que ter interesse. Tipo assim, não adianta nada pensar, eu vou fazer isso aqui porque tem. Não, tem que ser um negócio que faz seu coração cantar, tá? Que você goste. Então, pensa no modelo de estudo que você tem interesse. Se você tem mais afinidade com bicho, com planta, se você quer estudar bactéria, fungo, não sei. Pensa nisso aí. Pensou? Pensei. Agora, você vai pensar no trabalho que você quer fazer. Pense no trabalho que você quer desenvolver. Ok. Pensou no trabalho que você quer desenvolver? Você precisa verificar se isso já foi feito. Então, pesquise, verifique os artigos científicos e se o trabalho, se a abordagem já foi feita. Beleza. Quarto passo. Verifique, então, o que foi feito, né? E o quarto passo é, veja se tem o gap do conhecimento. Que você vai olhar. Eu quero fazer isso, o que os artigos fizeram? E isso, então, agora eu consigo ver qual o gap de conhecimento que tem, qual que é a lacuna de conhecimento que tem. A partir dessa lacuna de conhecimento que tem, aí eu posso deitar os cabelos, que eu posso pensar em mais perguntas ainda para eu poder explorar. Forrozinho aqui no Jataí, minha gente. Bora lá. Passo 5. Em você, então, detectando que tem como você trabalhar com isso, que tem lacuna de conhecimento, que beleza, tem como você explorar, vá para os bancos de dados. NCBI, Dryad, o banco de Harvard que eu falei, OSF e tantos outros que a gente tem, que na semana do DNA eu vou colocar para vocês direitinho, tá? E é isso. Só mais uma diquinha antes da gente fechar, que eu tinha esquecido. Até anotei aqui, eu falei para vocês. Eu lembrei, esqueci. Seguinte, os trabalhos mais antigos, tá? Principalmente de genética de populações, tem muita coisa, tem muito dado massa para fazer. E aí, o que acontece? Esses trabalhos, eles foram publicados antes dos bancos de dados existirem. Então, muita gente, nem era moda, vamos dizer assim, você fazer um artigo e publicar. Hoje em dia é muito difícil você fazer um artigo e não disponibilizar os bancos de dados. Você tem que disponibilizar. Mas antes não era assim, não era exigido. Então, se você for pegar artigos, por exemplo, lá da década de 2000, 2010, 90, você vai achar muita coisa boa que pode ser explorado de uma forma que não foi ainda. Exemplo, tem muito trabalho da década de 90 e 2000 que não fizeram o structure, tá?
Tem muito trabalho também que não fez, por exemplo, comparação de cenário, que também dá para fazer com microsatélites pelo programa de YABC. Então, dá para você explorar muita coisa. Deixa eu ver aqui. Quais bases de dados você recomenda para essa busca inicial do GAP? Então, vamos lá. Qual busca que eu vou, o que eu vou te recomendar? É porque, assim, quando você vai trabalhar com GAP, eu sempre falo, depende da pergunta, né? Mas você tem que traçar uma estratégia. Por quê? Você vai fazer uma busca total, tipo, você vai caçar tudo quanto é coisa. Eu fiz isso com um trabalho que eu publiquei agora e foi muito trampo. Só isso já dá um trabalho de síntese teórica. Isso não foi em genética, foi na parte de estudos em florística e fitossociologia do Cerrado. Eu fiz isso, posso deixar depois na descrição do vídeo para vocês verem como que eu fiz. Foi super legal o trabalho, mas eu procurei tudo, Thiago, tipo no Google, eu procurei no Cielo, eu procurei no Web of Science, eu procurei em tudo porque eu realmente queria verificar isso. Mas tudo depende muito da sua, igual eu te falei, da sua pergunta. Se você quiser caracterizar só um banco de dados, você pode, mas você tem que falar, eu caracterizei esse banco de dados. Para uma análise inicial, eu vou escrever aqui, ó. Você pode entrar no Web of Science. É o primeiro banco de dados, no caso de artigos, tá? Para você ver os artigos. Lá é um excelente banco de dados. O Scopus também é, só que ele tem menos... Tem algumas revistas que são catalogadas nele que não são tão legais assim, mas ele é um excelente banco de dados também. O outro é o Cielo, mas eu particularmente preferiria o Web of Science e Scopus Cielo. Aí o Google, que é, Deus Google, também é um excelente banco de dados. E outra coisa que eu fiz também, mas é porque eu sou meio doida, eu fui dentro do banco de dados da CAPES. Eu fui lá dar uma fuçada, sabe? Então, lá na CAPES você acha também muita coisa no banco de teses e dissertações. É isso. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí, tá bom? Então, essas são os locais bem legais a gente fazer uma primeira busca para fazer essa análise de gap. E aí tem um pacote no R super legal, que é o Scientiometrics, que você consegue fazer essas análises e fica um trabalho muito, muito, muito bonito. Muito maravilhoso. Tá bom? Eu vou colocar esses trabalhos na descrição desse vídeo depois para vocês darem uma olhada. E aí qualquer coisa é só mandar mensagem por aqui, por qualquer... Vocês têm todas as minhas redes sociais, pelo Telegram, que será sempre um prazer estar com vocês, responder vocês, tá bom? Gente, então é isso. Eu agradeço muito, porque pensa bem, é uma sexta-feira e tem gente aqui assistindo. Isso é muito bonito de ver, querendo aprender, com fogo no olho, coisa mais maravilhosa. Muito obrigada pela presença de todos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, esse conteúdo, compartilha, porque eu tenho certeza que tem pessoas que seria bem bacana de assistir isso, porque vai abrir a mente, sabe? Às vezes está no desespero lá sem saber o que fazer. E eu acho que essas ideias podem abrir um leque de possibilidades e de coisas muito bacanas, muito fenomenais, tá bom? Então, um forte abraço em todos e um excelente fim de semana. Se cuidem e até breve!